Novamente, nós vamos comparar aí os crimes do mundo físico com os do digital. Beleza, se você está achando que eu estou ficando louco, ou se eu estou falando demais nessa comparação, ou que não tem nada a ver do que eu estou falando, eu convidei o Pedro Ivo, CEO da Fishex, para falar um pouquinho sobre o phishing. Escuta o que ele tem para dizer. O phishing ele é muito conhecido como um 71 digital, né? Então, o que é um 71, né, que é usado pelo Código Penal, né, essa numeração? Geralmente é uma fraude que você tenta ludibriar as pessoas, né? Você tenta passar para trás, você tenta criar uma falsidade ideológica ali para tentar ludibriar aquela pessoa. Então, esse 171 digital nada mais é do que isso, sendo que ele é feito em larga escala. Seria o equivalente eu chegar com você e me apresentar com o nome de outra pessoa, tentando me passar por aquela pessoa para tentar extrair alguma informação tua. Então, por exemplo, digamos que eu esteja passando por um cliente da Start e esteja te ligando no telefone. Isso seria o equivalente de um phishing. Então, o que acaba acontecendo as pessoas elas tentam se passar por outras pessoas, né, para tentar extrair alguma informação ou conseguir algum dado, ou mesmo conseguir acesso a bens de capital. Então, pensa, por exemplo, no cheque que foi assinado por terceiro, mas não era o dono do cheque. Então, é o equivalente, por exemplo, a um e-mail que tenta te pedir uma transferência para uma determinada conta. Tem um crime de fraude, de falsidade ideológica. Então, esse tipo de crime ele já está codificado, já está no Código Penal. É que no Brasil a gente sempre pensa num cenário que tem que estar escrito exatamente como o crime vai se desenrolar. Mas, na verdade, não precisa, né? O próprio Código Penal hoje, nesse artigo, ele já predeterminaria o phishing. Só não está escrito lá phishing. Mas, de qualquer forma, se você pegar lá determina a codificação, né, do 171, você vai ver que é obtenção para si ou para outra, em vantagem ilícita, blá blá blá, prejuízo alheio, né, induzindo alguém ao erro. Né? Então, esse tipo de coisa ele já existe. Né? É que no Brasil a gente acha que tem que ter tipificação para tudo, escrito exatamente como tem que ser, mas não precisa. Né? A criminologia é uma ciência orgânica, então ela vai evoluindo. O que mudou é que ao invés do cara fazer isso no físico, ele está fazendo no digital. Ele está mandando um e-mail com um boleto falso. Isso é falsidade ideológica, isso é um 71, isso é um crime. Também um crime contra a ordem financeira também. Então tem uma série de tipificações que podem ser enquadradas. Se o cara está com 2 ou mais, já é quadrilha. Né? Então, tudo isso já está tipificado, entendeu? O que eu diria para você é que assim, facilitaria muito se houvesse um entendimento padronizado, né, de todo mundo, mas não tem jeito, a tecnologia ela vai evoluindo e as pessoas vão absorvendo com o tempo. Ninguém migrou da carroça para o carro da noite para o dia. Ninguém migrou do rádio, da TV para a noite para o dia. Da mesma forma, ninguém vai migrar, né, o modelo mental das pessoas do físico para o digital da noite para o dia. Então, é uma coisa que vai acontecendo lentamente e as pessoas vão criando o hábito. O que a gente não pode é negligenciar. A gente tem que estar falando disso. Não é porque que você está no meio digital que você está imune aos crimes da vida real. Porque o meio digital ele também é vida real. Você viu como é importante a gente entender um padrão para as coisas? E o nosso trabalho é para que isso aconteça de forma mais rápida. Essa é a intenção dessa minissérie também. Olha só, eu vou contextualizar vocês um pouquinho melhor nesses crimes do mundo físico com um olhar jurídico em cima disso. Eu fui dar uma olhada lá no Código Penal aqui da nossa nação e eu dei uma olhada só nesses artigos aqui, ó, no 155, no 156, no 157 e no 158. Olha só esses 4 artigos do Código Penal já tem uma classificação diferente para tipos de crimes no meio físico. E olha só que eu tô sendo bem resumido, tá? Por exemplo, um dos mais conhecidos que é o 157, o roubo, ele consiste na subtração de coisas alheias ou móveis em proveito próprio de terceiro com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Enfim, tem mais um monte de especificação só desse artigo. Aí a gente tem extorsão, que é o 158, comete o crime de extorsão aquele que constrange, obriga a fazer algo, alguém mediante a violência física ou grave ameaça. A gente tem também o furto, que é o 155 e 156. O furto é o crime contra o patrimônio consistente em subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Enfim, olha quantas definições a gente tem para esses crimes que a gente está tão acostumado no dia a dia. Tá, mas por que eu estou trazendo esse monte de informação para vocês? Simples. Além da gente saber essas coisas especificadas para poder se prevenir desses tipos de crimes, a gente precisa defini-los para poder punir as punições, o direito, a justiça precisa conhecer as especificações para definir uma pena, para definir uma consequência para esses atos. O Poder Judiciário no nosso país, ele prevê essas características, essas especificações para poder penalizar de acordo com a consequência e de acordo com a ação cometida por um criminoso. E quando se há um julgamento, essas penalidades são atribuídas aos criminosos. Só que no mundo cibernético isso não é tão claro, não é especificado claramente. E é por isso que é importantíssimo a gente começar a classificar para tornar mais fácil também para o meio jurídico identificar as punições para os criminosos cibernéticos. Não somente a ausência dessas especificações, os próprios advogados têm uma enorme dificuldade para conseguir explicar e exemplificar para os juízes o que é um crime cibernético. Então, no final das contas, o julgamento acaba analisando a consequência e não o crime em si. Isso pode ser um problema e pode confundir muito na hora de uma penalidade ou de definir o que vai acontecer após um crime cibernético. Legal, só que eu não sou advogado. E para fortalecer tudo isso que eu estou dizendo, eu trouxe como convidado o meu amigo, nada mais nada menos que é presidente de Direito Digital da OAB daqui de Mogi das Cruzes, Lucas Latini, que vai responder algumas perguntas para a gente. Embora esse seja um assunto novo, a Justiça enxerga esse cenário de crimes e ataques cibernéticos de uma forma mais tranquila, porque os juízes e servidores eles têm se debruçado cada vez mais sobre esse tema e vem tendo uma boa atuação em casos semelhantes a esse. Atualmente existem estados que possuem varas especializadas no processamento e julgamento de crimes cibernéticos. Por exemplo, Minas Gerais, a Justiça Federal de Minas Gerais já possui essa funcionalidade, o que garante claramente uma atuação especializada, né, por parte dos juízes e dos servidores e uma qualidade muito maior no trabalho. Mas eu entendo que a grande dificuldade disso tudo está justamente em torno da investigação. A gente tem questões aí, por exemplo, que envolvam crimes que são cometidos fora do país, ou casos que os criminosos usam ferramentas como VPN para tentar bloquear o seu IP ou mascarar o seu IP. E nesses casos fica realmente um pouco mais complicado, não é impossível, mas fica realmente um pouco mais complicado de descobrir a autoria desses crimes. E nos casos em que os crimes são cometidos de fora do Brasil, a gente ainda não tem uma espécie de tratado internacional entre os países para troca de dados. Então, eu acho que o cenário que geraria alguma dificuldade é justamente esse. Uma das dificuldades que a gente tem com relação ao mundo cibernético é justamente a matéria. Como é uma área extremamente especializada, com muitos termos técnicos e tecnologias próprias, toda vez que a gente vai atuar em algum caso que envolva o Poder Judiciário, a gente tem que explicar muito bem, a gente tem que se debruçar muito bem sobre a matéria e deixar tudo muito claro, porque os juízes, enfim, os servidores, eles, como não têm muita familiaridade, a gente precisa sempre deixar tudo muito claro para ter um sucesso nos nossos casos. Um exemplo que eu sempre dou, em casos, por exemplo, de desvio de arquivos sigilosos por funcionários de empresas. A Constituição Federal determina que esses casos sejam julgados e processados na Justiça do Trabalho. E como não é uma matéria que está no cotidiano da Justiça do Trabalho, a gente tem que tentar se debruçar e explicar de uma forma muito clara para os juízes, por exemplo, nos casos de busca e apreensão, e que isso, no fim das contas, caracteriza um crime de concorrência desleal. Muito embora seja um crime de menor potencial ofensivo, ele ainda assim é um crime. Mas eu acredito que esse tema está se tornando cada vez mais corriqueiro no Poder Judiciário, seja na esfera trabalhista, criminal ou cível, e cada vez mais a gente vai ter uma cultura de mais segurança jurídica, porque os entendimentos vão passar a convergir para o mesmo lado. Do lado criminal, eu acredito que outra dificuldade que a gente enfrenta
é a questão da competência de jurisdição para julgamento dos casos. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que está no Rio de Janeiro e invade uma conta bancária pela internet, que essa conta bancária é de responsabilidade de uma agência de São Paulo. Esse processo ele deve correr no Rio de Janeiro ou ele deve ocorrer em São Paulo? São coisas que não estão claras no Código Penal da forma como ele está escrito hoje e que os tribunais vêm se debruçando amplamente sobre essas questões. Outra dificuldade que a gente enfrenta muitas vezes é a própria resistência dos provedores em fornecer alguns tipos de conteúdo. Então, por exemplo, conteúdo de caixa de entrada de e-mail, conteúdo de mensagens eletrônicas trocadas por aplicativos. Os provedores têm muita dificuldade e muita resistência em fornecer isso, o que muitas vezes dificulta o nosso trabalho justamente porque é lá que estaria uma prova cabal de algum crime, como, por exemplo, compartilhamento de fotos íntimas ou até mesmo o desvio de arquivos sigilosos que a gente já tinha comentado. E por fim, eu acredito que as empresas também poderiam ajudar um pouco mais com um pouco mais de atenção com relação às suas políticas de segurança da informação. Eu já trabalhei em alguns casos que, muito embora a gente tenha provas de que houve um ataque, de que tudo realmente ocorreu, a empresa não tinha como rastrear isso, a empresa não tinha elementos o suficiente para a gente conseguir desconstruir tudo isso e demonstrar isso para o judiciário. Então, a partir do momento que as empresas também entenderem que um investimento em segurança da informação não é só um custo, mas também é uma espécie de segurança e é uma espécie de cobertor que você está colocando sobre o seu negócio, eu acredito que os êxitos nas ações judiciais, muito embora elas sejam indesejadas, mas quando precisar a gente vai ter um êxito muito maior. Bom, com relação a processamento e julgamento de crimes cibernéticos, eu acho que a gente sempre tem algo para melhorar, mas de uma forma geral eu vejo que o Poder Judiciário ele vem enfrentando muito bem essas questões que envolvem as novas tecnologias e o direito, tanto na área criminal quanto em outras áreas. Como eu falei, tem exemplos aqui da área trabalhista, por exemplo. De outro lado, eu tenho para mim que acho que nenhum país do mundo está 100% pronto para julgar esse tipo de crime, justamente porque o modus operandi dos criminosos muda com muita facilidade, isso muda todo dia e de uma forma muito rápida, às vezes até muito mais rápida do que a própria lei. Diante disso, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que os crimes que antigamente eram praticados no meio físico, né, eles hoje são cometidos no meio digital. Um exemplo que eu sempre dou são, por exemplo, as saidinhas de banco. Antigamente era muito comum você ver as pessoas serem assaltadas saindo dos bancos. Hoje em dia isso caiu e o que aumentou, na verdade, foram as invasões a contas bancárias. Então eu tenho para mim que a gente precisa melhorar um pouco a nossa legislação com relação a crimes cibernéticos, isso tanto do lado da pena, com penas um pouco mais severas, quanto do lado do processo. Então, como eu já falei, do lado criminal a gente tem um problema de competência e jurisdição. Então, talvez um aperfeiçoamento legislativo certamente ajudaria muito o Poder Judiciário do lado dele. Sim, seria muito mais fácil se a gente conseguisse desconstruir ou classificar os crimes cibernéticos de uma forma diferente do que a gente faz hoje. Como a gente já comentou, quanto mais elementos a gente tiver para conseguir demonstrar para o julgador que aquela determinada conduta causou um efeito negativo para a empresa ou para uma pessoa física e, diante disso, uma desconstrução de um ataque hacker é um desses elementos, melhor vai ser e mais chances de êxito nós vamos ter. Então, com certeza, a desconstrução e a classificação de um ataque hacker ela implicaria numa chance de êxito muito maior e ajudaria numa prestação jurisdicional muito mais rápida e muito mais eficaz. É de muita importância que a empresa tenha uma cultura de segurança da informação. Isso vai funcionar para que a gente consiga efetivamente rastrear o que ocorreu e definir o modus operandi desse hacker, que faz um hackeamento não ético. Com relação à interpretação de um ataque hacker, se ela poderia contribuir de uma forma legal para as empresas e para a área jurídica,
Como a gente já falou aqui, é de muita importância que as empresas tenham sim uma cultura de segurança da informação. Isso é importante porque a gente assim, dessa forma, consegue rastrear o que o hacker fez e consegue determinar o modus operandi dele e, por consequência, desconstruir esse ataque, conseguindo demonstrar para o julgador aonde existe um efeito negativo e aonde existe uma conduta ilícita. Isso faz com que subam muito as chances de descobrir a identidade dessa pessoa. E além disso, quando a gente tem um relatório bem instruído, um relatório de impacto ou um relatório de segurança da informação, as chances da gente ter um êxito numa ação criminal contra essa pessoa e até numa ação civil, elas sobem muito. E isso, é claro, é muito benéfico para a empresa. E por fim, vale lembrar que a invasão de dispositivo informático ela é considerada crime hoje no Brasil. Muito embora a nossa legislação seja deficiente, a gente tem esse artigo do Código Penal, que é o 154A, que prevê a pena máxima de 1 ano. Esse artigo foi inserido depois daquele caso da atriz Carolina Dickmann, que teve seu celular invadido e as fotos íntimas dela vazadas, como todo mundo sabe. Então, diante disso, mostra a importância de desconstruir e de identificar o modus operandi para que a gente consiga efetivamente demonstrar como tudo aquilo ocorreu e quais os efeitos negativos que a empresa passou a ter diante disso. Primeiro, eu acho que assim, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas a LGPD vai meio que obrigar que as empresas tenham uma cultura de segurança da informação e que elas efetivamente implantem sistemas de segurança da informação para garantir a integridade dos dados que elas tratam de uma forma geral. Dessa forma, eu entendo que as empresas poderiam pegar uma carona nessa nova política de tratamento de dados para que elas também garantam a segurança e a integridade das informações que não são dados pessoais, das suas informações confidenciais, por exemplo, sejam elas fórmulas, segredos de negócio, enfim. Isso vai garantir com que a gente tenha um relatório de impacto que seja possível rastrear a conduta, uma eventual conduta de invasão, e justamente trazendo aqueles efeitos que a gente já falou anteriormente. Identificação do agente para fins de responsabilização tanto criminal quanto civil. Bacana, Lucas. Obrigado pela sua participação, obrigado por esclarecer tão bem pra gente. Só que algumas coisas são importantes a gente analisar. Existiram vários casos de crimes cibernéticos e de alguns hackers ou crackers que foram punidos. Só que eles só foram punidos porque as consequências foram muito bem apresentadas pelos advogados. Só que se faltarem provas suficientes para mostrar as consequências desse crime, dificilmente haverá uma punição consistente. Olha só, é nesse ponto que a lei no nosso país ainda é fraca se tratando de direito digital. Veja bem, a minha intenção aqui é só colaborar para você enxergar de forma funcional as características dos crimes cibernéticos e contribuir para uma visão mais ampla desses ataques, para se tornar mais fácil até um julgamento. De uma maneira mais abrangente, olhando o direito digital, a gente ainda está engatinhando em muita coisa. Mas o próximo ano prevê muita coisa interessante com as novas legislações se tratando da proteção de dados. Isso vai ser uma coisa muito importante que a gente vai falar no último capítulo da nossa minissérie. Pois é, muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer nos próximos anos. Então não perca o próximo capítulo. A gente se vê lá. Hey, obrigado por acompanhar a gente até o final desse vídeo. E esse conteúdo foi bem denso. Falar sobre leis é um pouquinho complicado, um pouquinho complexo. E se você quiser tirar mais dúvidas e saber mais sobre a LGPD e as coisas que vão acontecer no próximo ano, entre em contato com a gente, fica ligado, no próximo mês, em julho, a gente vai lançar um conteúdo exclusivo só sobre a nova legislação. E também, se você quiser se inteirar mais, fale com a gente, tem os nossos contatos, o meu particular, que a gente vai deixar aí para vocês falarem com a gente, beleza? E a gente se vê no nosso próximo vídeo, o último da minissérie. Até mais!